Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais uma aula. Eu sou a professora Mary Ellen, da Escola Municipal Professor Francisco Artidório da Costa. Aula de número 15, caderno pedagógico número 7. Nossa segunda aula de hoje é de ciências. Assunto da aula de hoje, micro-organismos. Vocês sabem o que são micro-organismos? Hoje nós vamos descobrir. Nós vamos aprofundar nesse assunto. Atividades. Assistir ao vídeo explicativo da professora, sempre antes de realizar as atividades do caderno. Não precisa fazer novamente o cabeçalho, porque vocês já fizeram na primeira aula, fizeram no caderno de matemática. Fazer as atividades das páginas 32 e 33 com bastante atenção. Estudar os fatos da multiplicação e divisão todos os dias. Micro-organismos. O que é? O que são? É o nome dado a todos os organismos compostos por uma única célula e que não pode ser visto a olho nu. O que é isso? Eu preciso de um auxílio, de ajuda de um aparelho chamado microscópio para poder ver esses micro-organismos. Como o próprio nome diz, micro. Micro quer dizer muito, muito pequeno. Então, eu não consigo ver a olho nu, só olhando sem nada, sem a ajuda de nada. Eu preciso sim da ajuda de um aparelho chamado microscópio para poder ver esses micro-organismos. E eles são compostos por uma única célula. Eles são organismos unicelulares. Única célula, quarto ano. Fungos e bactérias são exemplos de micro-organismos. Bactérias são seres vivos, unicelulares, que eu acabei de falar com vocês, são constituídos somente de uma célula. Algumas bactérias são causadoras de doenças. No entanto, existem bactérias que possuem grande importância ecológica, como as bactérias fixadoras, que participam do ciclo do nitrogênio, ou as decompositoras, que fazem esse processo de decomposição na natureza. Os fungos. Fungos são organismos eucariontes, ou seja, suas células possuem um material genético envolto por um núcleo, o que os inclui no domínio. Para a sociedade, esses organismos chamam a atenção por representações como cogumelos, aqui eu trouxe para vocês o exemplo, mofos e bolores, aqueles mofos que a gente vê em alimentos, em paredes. Os fungos produzem inúmeras substâncias, dentre elas enzimas, que são importantes para o meio ambiente, pois auxiliam na degradação de matéria orgânica e, consequentemente, ciclagem de nutrientes. Ajudam na decomposição também. É um milagre. Imagine uma descoberta que possibilite a cura de várias doenças fatais e que permitisse salvar a vida de milhões de pessoas de uma só vez. Pensou? Pois essa descoberta já aconteceu. É a penicilina. Olha ela aí. A penicilina é um remédio tão fantástico que seus efeitos chegaram a ser comparados a um milagre. A penicilina foi o primeiro antibiótico usado com sucesso no tratamento de infecções causadas por bactérias. A palavra antibiótico vem do grego e significa contra a vida. Não contra a nossa vida, mas contra a vida das bactérias, é claro. Antes do desenvolvimento da penicilina, muitas pessoas morriam de doenças que hoje não são mais consideradas perigosas. Só para você ter uma ideia, apenas machucar-se num prego, por exemplo, poderia eventualmente levar à morte. Durante a Segunda Guerra Mundial, a penicilina salvou a vida de milhões de soldados feridos nos campos de batalha. Graças aos antibióticos, doenças como pneumonia, sífilis, gonorreia, febre amarela e tuberculose deixaram de ser fatais. Hoje, sabe-se que a penicilina, que já salvou tantas vidas, também pode provocar reações alérgicas sérias em algumas pessoas, e inclusive levar à morte. Apesar disso,
a penicilina ainda é o antibiótico mais usado em todo o mundo. Vocês perceberam nesse texto por que ele começa com é um milagre? Porque a penicilina, gente, ela foi o primeiro antibiótico a ser descoberto. E na sua fabricação, eles usaram bactérias também. Como eles usam para fazer várias vacinas que hoje a gente toma, né? Usam o próprio vírus, a própria bactéria, né? Só que de outra forma, eles associam a outras coisas para fazer uma vacina, para fazer um medicamento, uma medicação para que cure várias doenças. Então, olha quanto tempo tem a descoberta da penicilina e até hoje é o antibiótico mais usado em todo o mundo. Isso é para a gente perceber que as bactérias não são só nocivas, as bactérias nos ajudam também. Este é um exemplo, a penicilina é um exemplo de uma coisa boa que a bactéria fez por nós, né? Com a utilização de bactérias foi desenvolvida a penicilina, o antibiótico mais utilizado em todo o mundo. Aí eu trouxe para vocês, olha, uma chart. Micro-organismos, vilões ou heróis? Aqui está escrito em inglês, aqui a tradução. Obrigado, penicilina. Ele vai voltar para casa. Olha aqui um soldado, dois, né, soldados na guerra, um está ferido e o amigo está aplicando o antibiótico que é a penicilina. Então, graças à penicilina, graças a esse remédio, graças a esse antibiótico, ele vai poder voltar para casa. A transformação ocorrida no pão é um processo natural que ocorre nos alimentos e em outros materiais, ocasionada pela ação de fungos e bactérias decompositoras. Lembra que eu falei com vocês sobre a decomposição que fungos e bactérias fazem no ambiente? Porém, quando expostos à umidade, esse processo é acelerado e podemos ver o resultado em curto prazo. Por isso, é importante mantermos nossos alimentos bem acondicionados. Essas transformações podem ocorrer em função de outros aspectos, como o calor, por exemplo, como vimos com as cenouras anteriormente. Aqui, olha, as cenouras. Nós temos aqui, quarto ano, exemplos de transformações que ocorrem em fungos. Fungos aqui, olha, esse pão mofado, nós não vimos que o fungo, o mofo, os bolores, olha bem, um pão estragado, cheio de fungo, cheio de bolores. É um tipo de, que o mofo e bolores são um tipo de fungos. Então, olha a ação, a transformação ocorrida. E quando a gente molha, a gente umedece, principalmente alimentos, né, que é o caso do pão, se eu molhar esse pão e deixar ele abafado, se eu molhar este pão e deixar ele abafado, ele vai ficar assim. Alimentos também acontece isso com os alimentos, né? Então eles têm que ser bem guardados, bem acondicionados para que não estrague. Porque faz mal a gente comer um pão mofado, não é verdade? Uma maçã estragada. E quando está muito calor, esse processo acelera mais ainda. Isso é uma das ações do fungo. Alguns tipos de mofos são fungos danosos à saúde humana, ou seja, faz mal à nossa saúde, como é o caso do bolor de pão e de outros alimentos, pois eles estragam e apodrecem. Ao comer um alimento, pão, fruta, legume, etc., é sempre importante verificar se o mesmo não se encontra embolorado. Olha bem, ele embolorado. A gente logo nota que ele está com mofo. Em caso afirmativo, o certo é jogar o alimento no lixo. Mesmo alimentos que estão dentro do prazo de validade, quarto ano, pode acontecer de dar mofo, de dar bolores. Se ficou exposto a um calor excessivo, se ficou exposto, tampado, abafado, pode acontecer uma aceleração dessa transformação da decomposição de fungos e bactérias. Então, é muito importante, além de olhar a data de validade e vencimento dos produtos, acondicioná-los corretamente. Assim como a gente viu que bactérias é utilizado para fazer antibióticos que salvam vidas, nós temos também
a parte negativa de fungos e bactérias, que causam doenças, e nesse caso aqui, ó, de bolores. A gente não pode comer um alimento assim que faz mal à nossa saúde. Por dentro do assunto, sistematizando os conhecimentos. O que é decomposição e para que serve? Vocês viram que nós falamos em decomposição em alguns slides anteriores. Agora a gente vai saber o que é ela. Decomposição é um termo usado para descrever os processos em que a matéria orgânica é degradada em partículas menores e em nutrientes. A decomposição é muito importante para a manutenção do equilíbrio ecológico, porque é através desta que os nutrientes que se encontravam presentes no organismo morto voltam para o meio, podendo ser utilizados por outros. Os organismos chamados de decompositores são as bactérias e os fungos, que são seres vivos capazes de realizar o processo de decomposição como forma de adquirir energia. Nós já vimos também isso numa aula que eu fiz para vocês de cadeia alimentar. A gente aprofundou nesse assunto, né? E vimos lá que bactérias e fungo são os decompositores, que eles fazem a decomposição para adquirir energia. Bom, quarto ano, esta foi a nossa segunda aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham adquirido conhecimento. Qualquer dúvida, volte no vídeo, leiam com atenção as atividades do caderno pedagógico. Lá tem uma explicação muito boa, muito interessante. E depois realize as atividades propostas lá. Um beijo e até a próxima aula.